Olá, aqui é uma explicação do programa LRU usado pelo gerenciador de memória dos sistemas operacionais. Quando a gente está trabalhando justamente com a memória do processamento, a gente tem que tomar cuidado justamente com o seguinte, que quando a gente tem paginações, essa paginação vai ocupar um espaço na memória RAM e caso você estoure essa memória RAM, o computador precisa lidar com isso. E uma das maneiras para fazer isso é justamente pegar a página na memória RAM que não está sendo utilizada e tacar ela para o disco, fazendo uma memória swap. O problema disso é que isso é um procedimento custoso e, para que a gente tenha um melhor gerenciamento de memória, o ideal seria justamente para que as páginas que forem mais utilizadas ficassem sempre na memória RAM e nunca fossem para o disco. Então, aqui é um exemplo bem resumido de como isso funciona. Por exemplo, a gente tem aqui uma sequência de processos, uma sequência de páginas que serão chamadas. Vai ser chamada a página 7, 0, 1, 2, 0 e assim por diante. E nós queremos colocar todas essas páginas numa memória RAM que tem apenas 3 espaços de paginação. Ou seja, se eu tiver uma quarta paginação, ela tem que ir, uma das páginas pelo menos precisa ir para a memória, no caso, o disco rígido. Uma primeira ideia do que a gente pode fazer é justamente colocar as páginas que vão chegando em uma fila, justamente para que quando a gente tenha que remover uma página, a gente remova justamente o primeiro da fila, ou seja, o que ficou mais tempo na fila de espera. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa relação aqui do que acontece se a gente tiver o que a gente chama do sistema FIFO. Então, por exemplo, no processo inicial você não tem página nenhuma na memória RAM. Quando chegar a página 7, ela vai para a memória, a página 0 vai para a memória, a página 1 vai para a memória. Quando chegar uma outra página, note que a fila já está cheia. Então vamos supor que chegou o 4, o 2, a página 2. O que o processador pode fazer é, como aqui a gente tem uma fila 701, o que ele vai fazer é dar um pop no 7 e colocar o 2 no final da fila. Então, justamente o 7, como deu um pop, ele vai para a memória, ele vai para o disco e o resto vai ficar na memória RAM. E assim vai continuando. Se chegar uma página que já está dentro da memória, simplesmente ele continua e não faz nada. Mas note que o processo de falta de paginação, ou seja, trazer a página para a memória RAM, ou justamente quando fazer isso, colocar uma página de volta ao disco, é extremamente extenso. Você tem várias faltas de página. Então, como melhorar isso? O ideal é se você já soubesse exatamente quais páginas você mais vai utilizar. Por exemplo, naquele procedimento, note que você chama a página 0 várias e várias vezes, ou seja, o ideal seria ela nunca sair aqui da memória RAM. Mas, obviamente, isso não é ideal porque o computador não prevê o futuro. Ele só vê a página que está chegando, ele não vai saber as páginas que vão chegar no futuro. Então, como o computador não é vidente, o melhor a se fazer é justamente o programa LRU, que faz o seguinte: em vez de colocar tudo numa fila de first in, first out, ele vai colocar de novo numa fila, porém os processos que chegarem, eles vão sair da fila e ir para o final da fila. Então, por exemplo, aqui na página 7, chegou o 0, veio para a fila, chegou o 1, veio para a fila. Quando chega o 2, sai o 7 e entra o 2. Porém, agora, quando o 0 chega, note que ele já está aqui na memória RAM, então você não vai sofrer nenhuma falta de paginação. Porém, ele vai pegar essa fila e vai remover esse 0 aqui da fila e colocar ele para o final da fila. Com isso, você vai fazer com que as páginas chamadas recentemente elas continuem na fila por mais tempo. Ou seja, uma página que foi chamada recentemente provavelmente pode ser chamada novamente no futuro. Isso é bastante útil, por exemplo, quando você tem uma biblioteca. Uma biblioteca ela pode ser chamada várias vezes por processos diferentes. Ou seja, é uma página bastante útil que vai ser sempre chamada. Então, esse é justamente uma das formas que a gente tem
para fazer um gerenciamento de memória e deixar as páginas mais importantes, mais chamadas, justamente na memória RAM, e as páginas que são pouco utilizadas para o disco. Espero